Simone Manoel conversa com a doutora Márcia Menezes, que é membro do Departamento de Voz da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, para falar da saúde dos adolescentes, um ciclo de grandes mudanças. Inclusive, estão falando de voz, né? Inclusive, né? Na própria voz. Vamos ouvir a Simone Manoel aqui, então. Boa noite, Simone. Boa noite, Menegatti, ouvintes do Rádio ao Vivo. Olha, Menegatti, os estudos recentes indicam os impactos da comunicação na qualidade de vida dos jovens e os aspectos socioemocionais. Para falar sobre esse assunto, nós estamos em contato com a Márcia Menezes, ela que é membro do Departamento de Voz da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Márcia, boa noite, tudo bem? Boa noite, Simone. Boa noite a todos os ouvintes da rádio. Mas fala-se muito em bullying hoje, na questão da comunicação desses jovens, não fala de acordo com aquilo que eles têm como um padrão, eles às vezes sofrem esse bullying. Isso pode afetar o desenvolvimento dos adolescentes? O que a gente acredita, né, nós enquanto fonoaudiólogos e até mesmo todos os profissionais ligados à área da comunicação, é que a comunicação ela é uma marca, né? As pessoas identificam umas às outras pela forma também como elas se apresentam verbalmente. E quando isso sai um pouco fora dos padrões do que as pessoas entendem como normalidade, chama atenção e isso pode gerar então motivo do bullying. E isso interfere porque pode ser que as pessoas deixem de se expor, deixem de se comunicar, deixem de realmente fazer então esse contato interpessoal por conta dessa situação, que é uma situação extremamente desconfortável, quando na verdade ela é uma alteração, se for realmente uma alteração de comunicação, precisa ser diagnosticado por um profissional da área, no caso do fonoaudiólogo, e tem tratamento. E tem que ser respeitado o processo de melhora, então, desse distúrbio da comunicação. Agora, os meninos têm, é uma coisa que não dá para fugir, eu queria até que você me dissesse se uns têm mais, outros menos, essa questão da mudança de voz. E eu lembro quando eu era adolescente, a gente percebia isso e a gente ria mesmo, a gente falava que tinha a voz do Pato Donald. Hoje em dia, isso daí sempre vai existir, Márcia? Isso aí já é da natureza do menino? Sim, Simone, é interessante porque a voz, ela passa por mudanças ao longo da vida. Isso acontece quando você, desde o choro, né, até a senescência, você passa por mudanças que têm relação com a mudança estrutural da laringe, que é o órgão, então, que tem as pregas vocais, e essas pregas vocais é que produz esse som, que é a voz, e por mudanças hormonais que também temos ao longo da vida. Então, essa mudança, que é a mudança que acontece nesse período de adolescência, que é mais fortemente observada nos meninos do que nas meninas, ele é um processo natural, tem que acontecer. Tanto é que os meninos que passam pelo processo natural, eles até depois, na fase adulta, já tem alguns estudos mostrando que eles não lembram disso como um momento ruim da vida deles. O que acontece é que se você perdura muito tempo nesse processo, a muda vocal, que deveria acontecer aí num processo mais tardado, no período de 1 ano, que você passa por algumas oscilações vocais, se isso perdura por muito tempo, ou se ela é muito precoce, então você está com uma estrutura física muito franzina ainda e a sua voz já está muito grave, muito grossa, pode causar algum impacto e aí você precisa então de alguma intervenção. Mas se for um processo natural, você vai acompanhar a mudança da voz de acordo com a mudança corporal. Então, os meninos vão observar isso no período de estiramento, que eles crescem mais, vai aparecer barba, tem pelos ao longo do corpo, então eles vão observar essa mudança. As meninas é mais sutil, porque a mudança vocal da menina comparado com o período da infância, ela é muito pequena, ela é diferente do que acontece com o menino. Se houver perduração ou precocidade nesse processo, ele precisa de uma intervenção fonoaudiológica. Outra questão é essa da língua presa, né? A gente sabe, a gente convive com adultos ainda que tem língua presa. Eu queria saber de você, Márcia, se vocês têm tratamento para qualquer tipo. A gente fala língua presa, a gente que não é não é da medicina. Agora, isso daí, todos os casos podem ser resolvidos ou não?
Então, a língua presa, quando que é aquele característico da interposição, daquela colocação da língua entre os dentes ao falar os sons, principalmente os S's, né? A gente até diz que a língua não é presa, a língua é solta, né? Ela escapa demais. Ela tem tratamento, sim, é um tratamento que você pode fazer em qualquer fase da vida e que o resultado ele é muito positivo caso você faça um tratamento adequado com um profissional especializado. Não tem vários outros problemas de articulação. Então, a fonoaudiologia ela é dividida em 4 grandes áreas, né? Então, tem 4 grandes áreas. Tem outras áreas paralelas também, mas as 4 grandes é a fala, que é justamente essa parte articulatória de produzir todos os fonemas adequadamente, a questão vocal, a auditiva e essa parte muscular, que é a motricidade orofacial. Então, quando você tem alterações de fala, pode ser sim uma questão muscular, inclusive, e aí precisa de todo um trabalho de fortalecimento dos órgãos fonoarticulatórios, reposicionamento, adequação dessa musculatura, ou pode ser um processo de alteração do desenvolvimento de aquisição de fala e de linguagem, que aí a gente encontra mais fortemente nas crianças, aí crianças a partir de 2, 3 anos, elas já podem apresentar algumas manifestações que podem ser passíveis de intervenção fonoaudiológica. Mas se você observar adultos, independente da idade, hoje até mais a gente tem observado essa necessidade de um boa oratória, uma boa apresentação verbal por questões profissionais, na presença dessas alterações, tanto o próprio sujeito quanto alguém que está próximo, familiares, ou então dentro de uma situação profissional, chefe, né, ou então um processo seletivo, o próprio selecionador, ele pode sugerir, sim, que essa pessoa procure um tratamento. Os tratamentos têm sido cada vez mais curtos, então, há um tempo atrás, as pessoas falavam muito que os tratamentos eram longos, difíceis de resolver, mas hoje em dia as técnicas estão ótimas, bem avançadas, então tem um tratamento eficaz num curto período de tempo. Outra coisa, Márcia, é às vezes o adolescente, porque vai mudando, porque vai se inibindo com algumas questões, ele acaba falando que a gente chama de falar para dentro, né? Então ele não sai assim a voz da forma como a gente espera que saia, e assim, muitos pais ficam preocupados com isso, mas eu também acredito que isso é um processo natural, né? Eu queria que você falasse um pouco, existem exercícios, de repente, para até psicólogos, não sei se podem ajudar a criança, o pré-adolescente ou o adolescente a soltar a voz? A gente sempre tem que entender que a voz, ela é uma das expressões mais fortes da nossa personalidade, da nossa emoção. Então, pode ser que ela esteja manifestando um momento mais intimista, um momento mais introspectivo desse adolescente. A gente está numa era digital que muitos preferem passar torpedo, mensagem, do que pegar o telefone e ligar para alguém ou falar com alguém. Então não tem uma necessidade nem situações que favoreçam a comunicação verbal. Então eles ficam cada vez mais quietos. O que a gente tem que observar é o quanto isso é uma fase realmente que vai passar ou realmente é uma dificuldade. A pessoa, o adolescente, ele gostaria de se expor, ele gostaria de levantar a mão na sala, fazer uma pergunta, ele gostaria de fazer, por exemplo, uma situação de disposição numa roda de amigos, e a gente percebe que cada vez que ele faz isso, a voz é muito baixa, e ele não consegue se expor, e aí o fato dele não conseguir se expor, isso gera mais vergonha, e aí ele fica cada vez mais longe daquela situação, e quanto menos ele usa, melhor, menos fácil a comunicação acontece. Então, o que a gente sempre tem que observar é se é uma característica momentânea de personalidade ou realmente é uma situação que limita aquele processo de comunicação. Quem sempre vai ter que estar atento a isso, principalmente no caso dos adolescentes, é a família. Na dúvida, é importante, sim, procurar um acompanhamento, uma avaliação, pelo menos profissional, com o fonoaudiólogo, e o fonoaudiólogo, percebendo a necessidade de outras avaliações, ele vai fazer o encaminhamento, até mesmo uma avaliação psicológica, caso necessário.
Agora, Márcia, esses aparelhos ortodônticos também a gente sabe que a maioria dos adolescentes acaba usando em determinado momento, uns mais, outros menos. Quanto que isso influencia na comunicação do adolescente? Dependendo do aparelho, ele interfere, sim, mas é temporário, dependendo do aparelho é temporário, é só uma fase mesmo de adaptação, e aí o próprio organismo já se incumbe de ajustar aí a articulação para ele suprir aquela dificuldade inicial. Agora, tem alguns aparelhos que eles têm um volume muito grande, eles ocupam eles ocupam a parte interna da boca de uma maneira mais importante, e aí a gente sabe que, estando com o aparelho, é mais difícil de falar. Existem estratégias, técnicas para você minimizar aquela distorção, mas é uma distorção causada para corrigir um outro problema, que naquele momento é um problema maior, que é justamente o problema ortodôntico. O que a gente geralmente sugere é que haja um acompanhamento fonoaudiológico com esse grupo de profissionais, esse grupo de pacientes que tem alteração ortodôntica, nem que for por algumas orientações, né? Esses aparelhos fixos, esses que ficam os braços colados nos dentes e tal, esses acabam não atrapalhando em nada, a pessoa pode se comunicar naturalmente, às vezes machuca um pouco, altera um pouco a movimentação dos lábios, mas é algo bem mais sutil do que os aparelhos móveis. Agora, Márcia, para a gente finalizar, você acha que há um acompanhamento da área de vocês nas escolas, nos colégios? Porque a gente tem já indicação, né? Às vezes vem na agenda da criança, né? Olha, um profissional de fono vai estar passando, vocês querem uma avaliação. Mas você não acha que deveria até ter, não digo uma disciplina, mas um acompanhamento mais de perto de vocês nos colégios? Não seria interessante nas escolas? Sim, é uma das sugestões que nós, enquanto profissionais, que identificamos essa demanda nas clínicas, a gente vem dizendo para a própria escola que, se na escola houvesse um contato maior do fonoaudiólogo, não só para os alunos, mas para orientações a esses familiares, a esses pais, para os próprios professores, numa questão tanto de cuidado da comunicação do professor, quanto da atenção desse professor para com esse aluno que está dentro da escola, muitos casos poderiam ter sido minimizados, ou então ser encaminhados mais precocemente para um tratamento adequado, de uma maneira mais interessante do que tem sido agora. O fonoaudiólogo dentro da escola, ele é uma realidade, mas dentro dos grandes centros, então em São Paulo, Rio de Janeiro, né, de Porto Alegre, nos grandes centros, a gente encontra algumas escolas em que o fonoaudiólogo presta assessoria para essa escola, mas ainda é algo muito discreto, perto do que pode ser. Mas a gente vem observando que esse papel que nós temos, por exemplo, como essa entrevista, de estar falando, né, para vocês na rádio, palestras, a mídia de uma maneira geral, quanto mais for falada, mais pessoas vão perceber que existe a possibilidade, e acredito que é uma questão de tempo para que a inserção do fonoaudiólogo na escola seja uma realidade nacional. Ok, conversamos com a fonoaudióloga Márcia Menezes, membro do Departamento de Voz da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Márcia, muito obrigada pela sua entrevista aqui na Jovem Pan e uma boa noite para você. Obrigada a você e a todos os ouvintes. Obrigado, Simone Maloc, a doutora Márcia Menezes também pela participação. Acesse aí com a Pan, agora 15 graus, 1h30.